Boa noite a todos, felicidades e paz para todos nós. Todo mundo conhece, ou muitas pessoas já conhecem, Allan Kardec. Nós espíritas em especial. Sabemos que ele foi um grande professor, foi um grande pedagogo, uma pessoa com um conhecimento e uma profundidade incrível. Sua capacidade de dedução, de lógica, sua capacidade de síntese e didática é algo maravilhoso. E isso fica muito claro quando nós encontramos, lemos, estudamos as suas obras, todas elas. Em especial, para mim, eu tenho uma predileção no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas um cantinho todo especial no meu coração em relação ao Evangelho. O Evangelho é uma obra maravilhosa. Quando ele surgiu, quando Kardec nos trouxe, ele trouxe algo que nós não tínhamos até o momento, na sua profundidade, nas suas clarezas de raciocínios, de explicações, de orientações. O Evangelho é como se fosse um irmão querido, um espírito protetor, ou teu anjo da guarda. Seria mais ou menos assim, se por acaso você estivesse com sofrimento ou com dúvidas, e você se trancasse no seu quarto, e levasse os pensamentos a Deus, pedindo que lhe acolhesse, lhe consolasse ou lhe orientasse, viria o teu anjo, o teu espírito protetor, e a partir dali te orientaria. Você sentiria uma paz, você se sentiria acolhido, você se sentiria orientado. O Evangelho tem esse propósito nas nossas vidas. Kardec, quando o construiu e o trouxe junto com os espíritos para todos nós, nos deu um manancial de informações, de orientações e principalmente de consolo inigualável. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e abrir ao acaso, tenho certeza absoluta que lá você vai encontrar informações, orientações para a sua vida, consolo. Mas se você fizer uma leitura e um estudo, capítulo por capítulo, você verá a capacidade de síntese, a didática, que o nosso querido Allan Kardec construiu junto com os espíritos. Ali veremos um capítulo sendo orientado e sendo dirigido pelo seu capítulo anterior, sendo complementado pelo capítulo anterior, numa forma de conhecimento e profundidade que só nós, estando com ele, analisando as suas palavras, as suas orientações, conseguiremos ter. Todas as vezes que alguma pessoa me pede algumas obras espíritas como recomendação para leitura, na maioria das vezes, dependendo do caso, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo estão presentes, em especial o Evangelho. E é nessa capacidade de raciocínio, de compreensão, de informações que Kardec e os Espíritos nos trazem no Evangelho, que é a partir do capítulo 5 até o capítulo 10. Kardec vai trazer as bem-aventuranças do Sermão do Monte para todos nós. Bem-aventuranças essas que vão ser o nosso objetivo, que são o nosso objetivo de vida. Lá ele vai demonstrar isso com clareza para todos nós. Vai nos demonstrar que a partir do momento que
cumprirmos todas as bem-aventuranças em nossas vidas, estaremos com certeza mais próximo de Deus, mais próximo do Cristo. E a felicidade se estabelecendo com muita facilidade em nossas vidas. Então, eu queria fazer um convite para você que está nos vendo hoje, que a gente vá até 2000 anos atrás, a gente faça uma regressão no tempo. Quem quiser pode fechar os olhos. Então imagine que você é um judeu da Palestina da época do Cristo. Aquela Palestina, aquela nação que era subjugada, controlada pelo poderoso Império Romano. A nação da Palestina, a nação mais pobre daquele poderoso império. Imagine que você vivia na Palestina, vivia na província mais pobre daquela nação, a província da Galileia. Imagine você que agora você vivia numa cidadezinha, quase uma vila, chamada Cafarnaum. Lá naquela vila, que ficava às margens do lago de Genezaré, carinhosamente conhecido por todos os seus moradores como o Mar da Galileia. E ali você vivia numa dificuldade, numa pobreza imensa. As tuas dificuldades daquele povo eram dificuldades até para comer. Em muitos momentos você não tinha o necessário para a tua subsistência. Quando você tinha alguma pouca fartura na sua mesa de almoço ou jantar, era muitas vezes através de alguns pães e alguns peixes, ou talvez também com algumas frutas. Então essa era a vida sofrida, vida cheia de dificuldades que você e todo aquele povo viviam. Mas você é um judeu que acredita no Deus único, uma nação que acredita num único Deus, num mar de nações em volta de você, politeístas que acreditam em vários deuses, nações politeístas, nações idólatras. E você, por acreditar num único Deus, também acredita nos profetas. E há 600 anos antes do Cristo, os profetas vêm dizendo que Deus vai enviar o Messias, o Salvador para a sua vida e para a vida da sua nação, e trazendo paz, prosperidade diante de todos os povos. E você espera ansioso por isso. Mas a sua vida é uma vida de sofrimento. Até que um dia você escuta falar sobre um jovem galileu chamado Jesus. Esse jovem galileu começa a fazer maravilhas, milagres, como eram conhecidos e o são ainda hoje. Ele curava leprosos, fazia com que paralíticos andassem, que cegos enxergassem, que pessoas possuídas por espíritos, obsediadas, fossem libertadas com amor e carinho. Mas principalmente, você escuta que ele vem trazer o consolo, as informações de que é o Messias esperado, o Salvador de todo o povo judeu. Suas esperanças estão constituídas novamente. E assim, num sábado, você começa a receber na sua cidadezinha de Cafarnaum pessoas vindo de todos os lados, de todos os cantos da Palestina. Vinham lá até a sua cidade em número gigantesco. Uma cidade que tinha pouco mais de algumas centenas, acabou naquele momento, naquele dia, tendo milhares de pessoas. Vinham para conhecer aquele homem que falava sobre o reino de Deus, que trazia esperanças e que curava todos os males das pessoas. Vinham só os
os pobres, os oprimidos, os sofridos. Vinham também, naquele mesmo dia vieram os ricos e poderosos, os doutores da lei. Vieram para que conhecessem aquele homem, escutassem ele. Quem era aquele homem que estava os combatendo, estava perseguindo eles na sua hipocrisia? Então, no final daquela tarde, no crepúsculo daquele dia, Jesus sai de Cafarnaum e vai até um monte ao lado da cidade. Um monte não muito grande, vai até o seu topo, para que lá pudesse falar para o povo que ali viesse e fosse escutado por todos. E assim, você, junto com todos aqueles judeus, aquelas pessoas, vão até aquele monte, sentam-se ao chão. O Cristo senta-se em cima de uma pedra, como faziam os grandes rabinos e mestres que ensinavam naquela época. E conta o evangelista Mateus que, abrindo a boca, ele os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando essas informações, essas primeiras bem-aventuranças foram ditas pelo Cristo, houve uma comoção geral pela grande maioria daquelas pessoas. Mas por um outro pequeno grupo, houve uma revolta imensa. O grupo dos ricos e dos poderosos, dos doutores da lei, porque era a eles que esperavam uma primeira referência do Cristo a eles. Esperavam que eles seriam as pessoas que escutariam do Cristo as informações necessárias. Mas não, o Cristo veio e trouxe a esperança, o consolo, o amor e a informação de que o reino de Deus estava para eles, primeiro para eles, os pobres, os rejeitados, os sofridos, os deserdados. Pobres esses que naquela época, na Palestina, de 2000 anos atrás, eram encarados como não abençoados por Deus. Porque todo pobre, na época do Cristo, toda pessoa que não tinha saúde era considerado um amaldiçoado por Deus. Ao contrário, se você tivesse dinheiro, posse, saúde, você seria um abençoado por Deus. E o Cristo vem dizer justamente o contrário, que eles, os pobres, os sofridos, os sem saúde, seriam e teriam o reino dos céus em primeiro lugar, e seriam consolados por ele. Então isso caiu como uma bomba naquele momento, mas como uma esperança e um consolo imenso para todos aqueles sofridos. E é justamente sobre essa segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, que Kardec inicia o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo as reflexões de uma forma profunda e incrível. Todos os nossos sofrimentos, ou grande parte dos nossos sofrimentos, encontraremos no Evangelho, no capítulo 5, as respostas que precisamos. Por que sofremos tanto? Quais as causas do meu sofrimento? Como eu posso me livrar dos sofrimentos? Como eu posso suportá-los? E assim, meus amigos e meus irmãos, eu quero trabalhar com vocês umas reflexões do início desse capítulo 5 que Kardec nos traz. Mais precisamente, demonstrando qual é a justiça dos nossos sofrimentos e das nossas dores. Há alguma justiça diante deles? E quais são as causas? Existem causas para os meus sofrimentos? Onde elas estão? Quais são as causas para os meus sofrimentos e os sofrimentos de todos nós? E Kardec vai começar esse capítulo com perguntas. E vamos refletir sobre essas perguntas agora. Mas
reflita se você também já não fez alguma delas. Kardec vai dizer que, por que uns sofrem mais do que os outros? Uma pergunta normalmente que vem às nossas mentes, aos nossos corações, com muita frequência. Em uns, muito mais do que nos outros. Kardec vai dizer também, por que alguns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa situação? E isso é uma pergunta constante na nossa vida. Por que eu nasci com tantas dificuldades financeiras? Eu não tenho nem muitas vezes para me sustentar. Eu não tenho como dar guarida e sustento para a minha própria família. Por que tanta dor? Por que tanta falta? E por que tantos têm? Qual a diferença deles para mim? Por que eles têm tanto e eu não tenho nada? Uma pergunta muito propícia, não é? Kardec vai dizer ainda, por que uns nada conseguem ao passo que outros tudo parece sorrir? Sabe aquela pessoa que é uma pessoa do bem, ela faz o bem. Ela é uma pessoa que não faz mal para ninguém, se esforça, trabalha, é uma pessoa dedicada, estuda, mas parece que nunca a sorte bate na sua porta. As oportunidades nunca aparecem. Por que tudo isso? Por que algumas pessoas, ao contrário, não se esforçam em nada? Não estudam, não se dedicam, não trabalham com afinco, muitas vezes estão prostradas em casa, e ela parece que a oportunidade bate à sua porta a todo momento. Qual a explicação para tudo isso? Kardec vai mais além e vai dizer, por que homens virtuosos sofrem ao lado que dos maus que sempre prosperam? E você pode ver, é comum isso, muitas vezes a gente encontrar pessoas de bem, que fazem o bem na casa espírita, que fazem o bem na comunidade, que fazem o bem para as pessoas que passam na rua, pessoas com um coração enorme, que ajudam e não se prestam a ajudar a quem quer que seja, mas sofrem incansavelmente, sofrem as dores, sofrem os problemas de saúde, sofrem com a perda, o desencarne de entes queridos, sofrem em não terem oportunidades financeiras e profissionais. Ao passo que algumas pessoas extremamente desonestas, extremamente más, conseguem prosperar de forma impressionante. Por que tudo isso? Essas são perguntas que normalmente a grande maioria das pessoas se fazem. Mas para que a gente possa entender as respostas, primeiro se faz necessário que a gente entenda a natureza de Deus. Todos nós somos cristãos, espírita é um cristão. Todos os cristãos acreditam na existência de Deus, como várias outras religiões espalhadas pelo mundo todo também acreditam na existência de Deus. E acreditamos a tal ponto de identificarmos Deus soberanamente justo e bom. Se Deus é soberanamente justo e bom, todo o nosso sofrimento, todas as nossas dores são justas e são boas para nós. Difícil isso de compreender na atualidade pela grande maioria das pessoas. Por quê? Porque a compreensão de justiça humana está focada na ideia de julgamento, na condenação, na punição, oriundos muito daquela lei antiga de antes do Cristo, a lei de Italião. Tudo que eu faço, tudo que eu sofro, você tem que sofrer igual ou até mais do que eu. Isso é uma lei, é uma concepção de justiça puramente humana. A concepção de justiça divina ainda não é compreendida pela grande maioria das pessoas, porque elas ainda acreditam que a dor e o sofrimento são castigos de Deus para as nossas vidas. Você quer entender uma outra concepção errada, ou pelo menos não entendida como justiça divina? É quando eu e o meu adversário, muitas vezes estamos em sofrimento, e eu rogo a Deus, que é nosso Pai,
que me traga misericórdia para a minha vida. Mas para a vida do meu adversário, eu quero é justiça. Então, nós não compreendemos ainda a concepção de justiça. A justiça que diz que todo sofrimento que eu tenho é justo e é bom para mim. Bom, se a nossa dor e o nosso sofrimento é justo, quais são as causas? E diante disso, Kardec, a partir do capítulo do item 4, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que toda dor e sofrimento são de duas espécies, ou seja, são de duas fontes distintas. Uma delas está na vida presente e a outra está numa vida anterior. E é sobre a causa atual, na vida presente, que nós vamos refletir com algumas reflexões de Kardec, tentando aprofundar um pouco. Kardec vai nos dizer que quantos homens caem por sua própria culpa? E muitas vezes caem, ao caírem por sua própria culpa, se acham vítimas da sua própria imprevidência. E imprevidência aqui podemos entender como despreocupação ou como ausência de prevenção. Seria mais ou menos assim. Você vai fazer uma viagem, você não checa se os pneus estão bons, se os freios estão bons, não faz uma regulagem, não vai na oficina para verificar se está tudo em dia com o carro. Ao sair, pega a estrada, não coloca o cinto de segurança, não respeita os sinais de trânsito. Muito provavelmente você sofrerá um acidente, fruto da sua imprevidência, da sua despreocupação. Vamos supor que você é um trabalhador e no seu trabalho exija que você use equipamentos de segurança, mas você não os utiliza. Acha que nada vai acontecer, mas você sofre um acidente, fruto da sua total falta de preocupação. Mas vamos trazer um caso para os nossos dias atuais. Vamos supor que você saia hoje, nesse momento, e vá para alguma festa onde tenha muitas pessoas, onde haja aglomeração. Você é jovem, talvez, volte para casa, não sofre nenhuma dor, não tem nenhuma sequela, mas transmite para os seus familiares o Covid-19. Dor e sofrimento causado por uma total imprevidência, por uma total despreocupação da vida. Causas atuais dos nossos sofrimentos. Só que Kardec vai nos dizer também que as causas dessa imprevidência estão alicerçadas no orgulho e nas ambições. E Kardec aprofunda e nos dá uma informação maravilhosa, dizendo que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. E você sabe que toda a chaga na nossa vida é uma ferida aberta. Se eu tenho uma ferida aberta, eu tenho uma chaga. O que eu preciso fazer com uma ferida aberta? Passar medicamento e fechá-la, colocar um curativo. O orgulho e o egoísmo é a mesma coisa. Se não passarmos um medicamento, e o medicamento são as virtudes, o amor ensinado pelo Cristo, essa ferida vai aumentar cada vez mais no nosso coração e na nossa vida. Kardec vai aprofundar o orgulho e egoísmo no livro Obras Póstumas. Há um capítulo lá chamado Orgulho e Egoísmo. E lá ele vai nos dizer que o orgulho e o egoísmo se estabelecem nas nossas personalidades. Assim ele diz para nós, a exaltação da personalidade faz o homem se achar maior do que o outro. Bom, se a exaltação da personalidade nos faz achar maior do que o outro, ou nos vermos maior do que o outro, ao olharmos para o lado, veremos o outro menor. Dessa forma, eu vou fazer tudo pela minha felicidade. Nem que para isso eu precise magoar, nem que para isso eu precise trair, nem que para isso eu precise roubar, nem que para isso eu tenha que puxar o tapete de alguém.
Nem que para isso eu tenha que agredir alguém, nem que para isso eu precise matar, porque a minha felicidade é mais importante do que tudo. Só que todo egoísta, todo orgulhoso, é um solitário e um sofredor constante de suas consciências, causas atuais dos nossos sofrimentos. Kardec vai mais longe ainda e diz que quantas uniões infelizes, porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte nenhuma. Normalmente, a gente conhece, muitas pessoas sabem, que no passado os casamentos eram arranjados entre famílias. Hoje, nós não temos muitos casamentos arranjados, com raras exceções de culturas e de localidades, mas temos um outro tipo de arranjo, o arranjo fruto dos interesses e das vaidades humanas. Eu vou casar com aquela pessoa porque eu preciso do status, eu preciso do poder, eu preciso da fama, eu preciso do dinheiro. Eu vou casar por aquela pessoa por causa da beleza. E aí, fruto desses sentimentos que nos motivam ao casamento, encontramos essa instituição caindo em falência em muitos momentos da vida. O número de casamentos que acabam nos 6 primeiros meses tem aumentado ano a ano. Vemos isso acontecendo numa intensidade maior agora, nesse momento de pandemia, onde diversas pessoas, ao estarem trancadas nas suas casas, não puderam se tolerar umas às outras. E assim, muitos dos casamentos acabaram, e, por incrível que pareça, acabaram muitas vezes na base da violência. Fruto esse de um coração cheio de vaidades, de um coração cheio de interesses materiais ainda. Causas atuais das nossas aflições, meus irmãos. Kardec vai mais longe e diz: quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas pessoas já uniram em um projeto profissional? Quantas pessoas se uniram para construir algo e acabaram, muitas vezes antes de completar um ano? Acabaram de forma trágica, de forma violenta, ou em dissídios e disputas judiciais. Se nós formos hoje para os juizados, veremos que o volume de pessoas que entram com ações judiciais umas contra as outras tem aumentado violentamente, vertiginosamente. Claro que agora, nesse momento de pandemia, não veremos isso. Teremos até esse momento sendo apaziguado, porque todos os juizados estão parados devido à pandemia, estão fechados. Mas esse é um problema constante nas nossas vidas, fruto de uma intolerância, de uma impaciência diante dos outros. Se o outro erra, eu tenho que ter tolerância diante desse erro, porque eu também posso errar. São as causas atuais dos nossos sofrimentos. Kardec também vai nos dizer quantas doenças e enfermidades decorrem das intemperanças e dos excessos de todo gênero. Para isso, a doutrina espírita tem muito a nos ensinar. E ela nos diz que os excessos nas nossas vidas são capazes de nos destruir. Vou dar um exemplo para vocês. Está num livro chamado Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. Lá ele vai explicar com muito mais detalhes. Vai dizer que os excessos na alimentação, os excessos no álcool, os excessos no fumo, os excessos em sentimentos destruidores, como a mágoa, o ódio em excesso, a tristeza em excesso, o sexo em excesso, transformam a nossa vida. Transformam e, ao mesmo tempo, criam pequenas substâncias dentro do nosso corpo espiritual, substâncias negras
destrutivas, que destroem os nossos organismos físicos e os nossos organismos espirituais. Destrói os organismos, principalmente aqueles que ficam localizados no intestino, no estômago, no, no fígado e nas zonas sexuais. Elas se alojam nesses organismos na sua parte espiritual, destruindo a parte orgânica deles. Mas o ponto mais importante e mais dramático de tudo isso é que essas substâncias construídas pelos nossos excessos, atraem espíritos, irmãos nossos, sedentos por essas energias. Atraem como se fôssemos nós um restaurante para eles, onde eles se imantam, grudam de tal forma no nosso organismo espiritual, sugando essas energias vitais, sugando essas energias destrutivas. E o mais importante, nos influenciam as nossas mentes, os nossos corações, para que não abandonemos esses excessos em nossas vidas. Os excessos nesse ponto da nossa vida é como se você tivesse uma casa. Imagine se você não mora num prédio, que você tem uma casa. E você deixa as portas e as janelas da sua casa abertas. E mais, você deixa o portão da sua frente da sua casa aberto. Imagine que você more num bairro extremamente violento, que deixar as portas, as janelas e o portão aberto seria a causa de roubos e destruição do seu lar. Imagine mais ainda que você, na frente da sua casa, colocasse uma placa enorme em forma de flecha apontada para dentro do seu lar, com luzes brilhantes e com uma frase escrita: "Entrem, fiquem à vontade". É isso que faz os excessos nas nossas vidas. Excessos desregrados, excessos destrutivos, de todos os matizes. Então, meus irmãos, são causas atuais dos nossos sofrimentos. Mas Kardec vai nos dizer também: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não os lhe combateram as más tendências desde o princípio? Vou contar uma história para vocês. Uma história de um psicólogo, de um psiquiatra e psiquiatra carioca, espírita, e que trabalha com terapia de vidas passadas. Ele vai contar a história de um casal, um caso verídico de um casal, que tinha o seu filho de 5 anos. O pai da família sempre chegava em casa exausto, estressado, porque passou por um dia exaustivo, cobrança de todos os lados, cobrança do chefe, cobrança dos clientes, cobrança dos colegas, problemas imensos no trabalho. E o que mais ele quer que ele quer fazer ao chegar em casa é relaxar. Só que ele vai para relaxar, então ele chega em casa, larga a pasta e vai para aquele barzinho que muitas casas ainda têm dentro dos seus lares. E aqui eu quero deixar um ponto entre parênteses, demonstrando que todo o barzinho de bebidas alcoólicas dentro dos nossos lares são momentos, são ambientes muitas vezes destrutivos das nossas vidas, dos nossos lares. E ele vai naquele barzinho, serve-se, pega um copo, coloca gelo, pega o uísque e vai para o sofá, deita no sofá e toma o uísque. Só que o seu filho de 5 anos observa isso e sabe, e enxerga, e vê que para relaxar é importante tomar bebida alcoólica. E assim a sua vida, a vida daquela criança, é regada a festas de finais de semana na família, dias de semana com futebol regados a bebidas alcoólicas. Então, aos 15 anos, essa criança, esse adolescente, é quase um alcoólatra. Aos 17 anos, ele já é viciado em maconha. Aos 18 anos, ele é viciado em cocaína. Aos 19 anos, ele furta pela primeira vez dentro da sua casa. Aos 20 anos, ele faz o primeiro furto à mão armada. Aos 21, ele é preso por furto.
tudo para alimentar o seu vício. E assim, mais tarde, em terapia, ele descobre que a causa do seu problema está numa vida passada também, onde numa vida anterior ele foi um alcoólatra. E ao vir para essa família, precisava receber dela o consolo, precisava receber as orientações espirituais e morais da sua família, para que não caísse no vício. Mas é muito pelo contrário, ele foi alimentado com uma intensidade incrível. Causas atuais dos sofrimentos, meus irmãos. E assim Kardec vai dizer, depois, mais tarde, quando colhem o que semearam os pais, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e sua falta de gratidão por parte dos filhos. Meus irmãos, olha o mundo, a sociedade e as famílias que estamos trazendo de forma generalizada para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, que valores estamos construindo para eles. Muitos dos nossos jovens, dos nossos adolescentes encontram nas sociedades, nas famílias, a decadência, a desonestidade, o descontrole. Muitos dos nossos jovens encontram dentro dos nossos lares os vícios intensos, o vício do álcool, o vício do tabaco, do fumo, os vícios, por incrível que pareça, até de remédios. Que valores morais e éticos podemos trazer para os nossos jovens e crianças? Muitas vezes saem da rua e encontram na maioria das esquinas as drogas sendo oferecidas com facilidade, o sexo desvirtuado com facilidade. Meus irmãos, essas são causas atuais das nossas aflições. Por isso que Kardec vai dizer que se nós fizermos uma análise fria das nossas consciências, veremos que as respostas de todas as nossas dores, nos nossos sofrimentos, estão em nós mesmos. Ao passo que, talvez lá na frente, no futuro, muitos de nós digam, se eu tivesse feito muito diferente no passado, as coisas não seriam como eram hoje. Essas são as causas atuais dos nossos sofrimentos, meus irmãos. Mas Kardec vai nos trazer mais informações. Ele vai dizer que se dos males nesta vida o homem muitas vezes é a causa principal, há males das nossas vidas que nós não conseguimos entender. Muitas vezes rogamos eles ao fato da fatalidade. E assim, Kardec vai nos trazer algumas informações preciosas sobre tudo isso, sobre as causas anteriores das aflições. Vai dizer Kardec, perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Imagine só quantas pessoas perdem os pais, perdem o irmão, o filho, o avô, a avó, o tio, a tia, ou quem for, aquele familiar que era o amparo da família, a fortaleza da família, que sustentava, que unia, aquele familiar que muitas vezes a gente vai até ele quando está em sofrimento, e ele tem sempre uma palavra de consolo, sempre uma palavra de fortalecimento para todos nós. O que faz nós perdermos esse familiar nesse momento da nossa vida? Por que Deus tira ele de nós? São as indagações que muitos de nós fizemos. Kardec vai dizer, os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir. Sabe aquela pessoa que é toda cuidadosa em relação à vida? Cuida-se em relação a fazer uma viagem, como eu dei um exemplo, faz todo o controle, faz todo o aparato necessário para fazer a viagem com o máximo de cuidado possível. Toda pessoa que é cuidadosa é o extremo, não é o extremo, mas um cuidado necessário para a sua vida. E mesmo assim, sofre acidentes e nos deixam cedo demais. Por que isso? Se ele era tão cuidadoso, era uma pessoa de bem, por que isso acontece com ele? Kardec vai dizer sobre os flagelos naturais.
Quantos terremotos, maremotos, furacões e tantas pessoas que morrem, vitimadas por isso. Lembram dos casos dos maremotos que ocorreram nas Filipinas? Imagina você vai, tira um dia para fazer uma viagem, a viagem dos seus sonhos, numa praia linda, maravilhosa, e do nada você é ceifado dessa face, da face da terra, por um maremoto. Por que isso ocorre com as nossas vidas? Por que isso está acontecendo conosco? Kardec vai também trazer as seguintes reflexões. As enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Aquelas crianças que já nascem com deformidades. Aquelas crianças que nascem muitas vezes com sequelas psicológicas, sequelas mentais, que vão depender dos pais e depender das outras pessoas pelo resto das suas vidas. Por que tanto sofrimento para uma pessoa assim? Por que ela nasce dessa forma? Kardec vai mais além, dizendo: que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Por que isso? Imagina uma criança, nasceu agora e dura tão pouco tempo, muitas vezes tem que ficar entubadas dentro dos hospitais. Por que isso acontece com uma criança tão inocente? Qual a causa de tudo isso? E aí Kardec vai nos dizer que, nos trazendo, e aí uma reflexão acerca de um conhecimento que todos nós temos sobre um axioma, segundo o qual se diz que todo efeito tem uma causa. Então, tais misérias são efeitos que devem ter uma causa. E, desde que se admita um Deus justo, essa causa há de ser justa. Então, se essa causa do meu sofrimento é justa, mas eu não encontro as respostas e as causas nessa atual vida, ela com certeza são de vidas anteriores. Causas anteriores das aflições. Então, nós temos que cuidar como nós construímos a nossa vida agora, para não sofrermos depois. Ou se nós estamos sofrendo e não encontramos as causas agora nessa atual existência, com certeza são causas de vidas anteriores. Kardec vai dizer: se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado com dureza e desumanidade? Com certeza. Se foi orgulhoso, poderás nascer numa dedicação de uma humildade intensa. Se você foi avaro ou egoísta, ou se empregou mal a fortuna, poderá ser privado do necessário lá no futuro. E por fim ele vai dizer: se você foi um mau filho, poderá sofrer o procedimento de filhos maus também. Causas anteriores das nossas aflições, meus irmãos. Então, partindo desse princípio, a dor e o sofrimento são o que em nossas vidas? O que é a dor e o sofrimento? Por que elas existem em nossas vidas de tal intensidade, muitas vezes no coletivo, como nós estamos vivendo atualmente? Se as dores e os sofrimentos existem, é que principalmente, o fator principal dela é que ela seja educativa, nunca punitiva. Nós temos que aprender com as dores e os sofrimentos nas nossas vidas. Outro dia eu estava assistindo uma palestra da Ana Cristina, uma expositora espírita lá do centro do país. E ela estava contando que antes da pandemia, ao fazer uma palestra, ao final dela, um senhor veio falar com ela e fez uma pergunta para ela, que a deixou muito intrigada num primeiro momento. A pergunta foi: quanto tempo dura o sofrimento? Quanto tempo dura o sofrimento? Pergunta muito justa, não é? E aí ela parou, pensou, pediu a mentoria que a inspirasse e falou para ele que o tempo que levar para você concordar com o seu sofrimento, o tempo que levar para que nós aceitemos a dor e o sofrimento na nossa vida. Pode perceber, todas as vezes que eu aceito o que eu estou passando,
parece que eu tiro um peso das minhas costas. E ao tirar esse peso, não é que a dor vai sair, é que eu vou com certeza enfrentá-la com muito mais forças e com muito mais tranquilidade. E superarei ela com muito mais rapidez. Meus irmãos, essas são algumas reflexões que eu quero trazer para vocês. E para finalizar, eu quero trazer uma passagem do Evangelho que me toca bastante. Uma das passagens mais que me gera um sentimento de responsabilidade maior na minha vida. É a passagem que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Uma passagem que diz que João Batista estava conversando com os seus discípulos quando enxerga o Cristo passando ao longe. João aponta para o Cristo e diz: Eis o Cordeiro de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, saem e começam a seguir Jesus. Jesus, percebendo, vira-se para ele e pergunta: Que buscais? Que buscais? Emmanuel, quando pega essa passagem, num processo de aprofundamento do seu sentido, diz que o Cristo está em todas as portas dos templos religiosos, esperando as pessoas com essa pergunta: o que buscais? E assim, meus irmãos, eu trago isso nesse momento que as nossas casas espíritas estão fechadas, a reflexão de que todas as nossas experiências que temos nas nossas vidas são experiências preciosas, são como pérolas preciosas, são como um tesouro. E dia após dia, Deus coloca esses tesouros nas nossas vidas. E muitos desses tesouros, ou às vezes grande parte deles, são as dores e os sofrimentos que se abatem nas nossas vidas. Eles estão ali para que nós façamos um caminho, um movimento de iluminação íntima, um movimento de direção das nossas vidas a Deus. Eles estão ali nas nossas vidas para que a gente edifique as virtudes necessárias, como o amor, o carinho, o perdão, a fraternidade, a paciência, a tolerância e tantos outros. Eles estão ali para que nós, ao edificarmos esses sublimes ensinamentos nas nossas vidas, possamos chegar mais perto do Cristo e assim termos as respostas respondidas por Ele. Meus irmãos, esses foram os momentos e as reflexões que eu tinha para passar para vocês. Que a paz do Cristo, que o amor do Mestre, que dos bons espíritos nos console nas nossas dores, mas também nos fortaleça, trazendo a certeza de que não estamos sós, a certeza que temos muito a aprender com tudo que estamos passando nas nossas vidas. Muito obrigado.